Chega junto que a gente continua o papo com João Pedro Sá, esse cara estudante de cinema, se formou em cinema e ali ainda durante a universidade ele descobriu o encantamento pelo universo da pornografia e essa história ele contou na primeira parte do vídeo. Se você não viu, vale a pena recuperar aqui no canal. Mas enfim, resumidamente, ele se interessou tanto por esse universo que acabou fazendo 2 cenas pornôs. E aí, exatamente, eu prometi no vídeo anterior, aquelas curiosidades que rondam a cabeça de quem sabe, conhece minimamente, já viu filme pornô. Certo. É possível, bom, tecnicamente, você falou que é um filme gay. Isso. Tecnicamente, sim, porque se os caras não tiverem excitados, não rola o filme. É. Mas assim, como é que faz? Porque assim, é luz, é uma coisa... É uma interferência numa naturalidade que deveria haver para que o sexo pudesse transcorrer, que é muito grande, né? Como é que faz para se concentrar e para poder conseguir ter aquela performance ali? Olha, é um processo que não é fácil, mas na verdade você pega com a prática, sabe? Eu acho que é a mesma coisa de um ator entrar no palco, de ter aquela coisa de desligar que tem um monte de luz, tem um monte de gente assistindo e tudo mais no teatro, por exemplo. Mas, como eu falei antes, que já tenho essa experiência de trabalhar performando na festa, isso já deu uma ajudada boa. Mas assim, em relação ali a gravar mesmo, eu acho que assim, no meu caso, por exemplo, eu tive a oportunidade de poder escolher com quem eu ia fazer a cena, e eu acho que isso já conta bastante. Faz uma diferença. Sabe? Por serem pessoas que eu teria pelo menos um mínimo de atração física, naturalmente com essa pessoa, então eu acho que isso conta bastante, assim. Eu não sei se em outros casos, tem casos de pessoas que não chegam lá na hora e veem com quem que vão fazer a cena, não conhecem. Eu acho que todas as pessoas que eu conheço que já trabalharam com isso já sabiam com quem ia fazer a cena desde o início, então eu acho que eles têm essa preocupação da pessoa saber, porque também... Tem mínimo de conexão, né? Precisa. Exatamente, é um interesse do próprio diretor que as duas pessoas tenham um pouco de química ali na hora, né? Senão fica uma coisa muito travada. Tem a preparação, né, psicológica e fisiológica de você deixar, né, tipo, durante o dia, e enfim, se alimentar direito, tá bem, né, fisicamente, tudo mais descansado, para você estar bem disposto na hora, para as coisas ajudarem. E, enfim, eles dão também momentos, assim, né, tá, para você, tipo, ó, a gente vai sair, deixar vocês dois sozinhos, quando vocês estiverem prontos, a gente chama vocês, a gente vem de volta, vocês chamam a gente só dá o play na câmera, já tá tudo certinho e vai. E também tem o caso de, enfim, pessoas que tiverem alguma dificuldade, pode tomar algum remédio, alguma coisa para ajudar ali na hora, né? A ciência tá aí para isso. A ciência tá aí para resolver esses probleminhas. Agora, quanto tempo, João, de filmagem? Olha, o primeiro vídeo, que é uma cena, o total da cena foram 2 partes, né? O primeiro, eu acho que tem 2 partes, que deve ter dado uns 20 e poucos minutos de imagem. A gente deve ter gravado por 1h30, só tempo de gravação mesmo, assim, porque, né, tem o tempo de chegar lá antes e conversar e tudo mais e tal. Isso foi uma tarde, assim, que a gente gastou. Mas de gravação mesmo, com a câmera ligada, deve ter dado 1h30 mais ou menos. É um tempo, tempo. É um tempo razoável, né? É um tempo razoável, mas é porque, assim, tem horas que, né, tipo, a gente tá no meio da ação e o diretor quer fazer alguma determinada coisa que não dá certo, aí tem que... Pois rola um corta... Repetir. Pois corta, na verdade, não rola, porque, assim, justamente para não quebrar essa imersão que a gente tem que ter ali. Mas, na verdade, ele corta e aí ele fala, olha, gente, vou tentar fazer alguma coisa assim, 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 assado, ou então faz isso, muda pra posição tal e tal, não sei o quê. Mas não rola aquele ritual de um set de filmagem que é assim, todo mundo para, fica em silêncio, concentra. Ação, isso não acontece. Porque eu acho que isso nesse caso, no caso do ator ali que está, né, atuando no set de filmagem de um filme e tal, ele contribui para, do tipo assim, ligar a chavinha do cérebro dele para ele entrar no personagem. Agora, nesse caso eu acho que atrapalha. Então, na verdade, é o contrário. Na verdade, não tem esse ensejo para começar. Tipo, deixa os atores lá sozinhos, quando eles estiverem totalmente à vontade, entra assim, antes já foi posicionado as câmeras e tudo certo, para deixar tudo ok. Quando os atores estiverem à vontade, entra a equipe, dá play e grava. Né, dá rec e grava, no caso. E aí vai indo. Então é meio isso. E aí durante ali, eles vão se comunicando entre eles para do tipo assim, tira a câmera agora, bota pra cá, não sei o que, sem interromper a gente. A gente continua ali só quando precisa, do tipo assim, agora levanta e vamos ali para aquele outro pedaço e tal. No máximo.
mas não tem essa interrupção do corta nem de nada, não, que eu acho que atrapalharia bastante. Sim, foram 2 cenas postadas na internet. Isso. E aí a gente calcula a repercussão, que deve ser muito maior, até incalculável, porque você não tem ideia de quem está vendo aquilo, de onde a pessoa está te assistindo, enfim. Teve alguma situação? Isso gerou alguma situação assim curiosa, no mínimo? Ah, não, com certeza. Até porque nesse caso desse site, eles colocam contato dos atores para outras oportunidades profissionais. E aí as pessoas acham que é um telefone para você bater papo no WhatsApp com a pessoa, entendeu? Então, já recebi mensagem de gente do Brasil inteiro, assim, do tipo, oi. E aí é uma pessoa que eu não conheço, eu respondo, oi. Aí a pessoa, você é o Sá, porque enfim, meu nome na performance e tudo mais é Sá João, porque eu sou João Sá, virou Sá João, que é o nome de DJ também, então eu juntei tudo pra... Um nome artístico. E aí você diz sim, e aí, tudo bom? E aí a pessoa fica conversando comigo como se fosse bater um papo. Aí eu falo assim, onde você pegou meu número? Aí ele fala, no site tal, que eu vi seu vídeo e achei ótimo. Eu falei, tudo bem, mas e aí? Eu queria bater um papo com você. Eu falei, tá bom, então. É porque eu fico imaginando que assim, as pessoas que acompanham o trabalho em TV, né, como eu te falei, as pessoas que acompanham o trabalho na televisão, elas te olham e percebem, as que resolvem te seguir em rede social, por exemplo, elas te procuram com uma certa intimidade, como alguém que está reconhecendo e falando com um amigo. Nesse caso, eu acho que a intimidade talvez seja até maior dado o nível de exposição, né? Assim. Agora tem uma outra pergunta aí. Você falou essa coisa do telefone que o site coloca. A gente sabe que muita gente que entra no mundo da pornografia acaba não conseguindo, até por conta dos estigmas, dos preconceitos que a gente discutiu na primeira parte da entrevista, não conseguindo sair desse universo e acaba sendo empurrada, por exemplo, para a prostituição. Sim. Essa mosquinha da prostituição, dessa coisa, chegou a te rondar de alguma forma? Tocou em você? Não, já. Mas isso para mim não é uma questão. Porque, na verdade, o que acontece não é nem que a pessoa começa no pornô e vai para a prostituição. A maioria das vezes é o contrário, na verdade. Tem um caminho está fazendo, uma pessoa que já está fazendo programa e aí ela vê a oportunidade de fazer uma cena pornô como uma forma de divulgar o trabalho dela. Sim. E aí ela coloca lá. Então o telefone está lá também para isso, entendeu? Não é só para contatos para outras cenas de outros estúdios. Até porque, na verdade, o interesse do estúdio é que você fique trabalhando só para aquele estúdio, né? Que você seja exclusivo. Então a maioria das pessoas, mais de 90% dos atores, já são garotos de programa antes de fazer a cena. Isso é uma questão muito clara. Quanto a mim, cara, eu não tenho problema nenhum em relação a isso, em ser garoto de programa ou em fazer programa, mas não é uma coisa que eu me interesso em fazer. Eu faço se eu tiver uma necessidade de dinheiro, alguém me oferecer uma quantidade que eu acho interessante, faço, não vou ter problema nenhum. Mas não é uma coisa que eu tenha adotado como do tipo, é isso que eu vou fazer porque eu gosto, ou porque é o que dá certo, ou porque qualquer outro motivo. Não tenho interesse nenhum em trabalhar, mas também não teria problema nenhum em fazer. Entendi. Você disse assim, faço se tiver alguma necessidade de dinheiro. Isso. Você está falando numa possibilidade futura, eventual, ou você está falando de algo que já eventualmente possa ter acontecido? Não, já aconteceu. Mas é porque é isso, são coisas pontuais, entendeu? Não é coisa que eu planejo e é meio que, é um bico que eu estou fazendo. É a mesma coisa que você está precisando de dinheiro, você tem uma profissão X, e aí você está precisando de dinheiro e alguém te chama para fazer uma coisa que não é exatamente o que você faz, mas está ligado, você fala, vou fazer porque eu preciso de dinheiro, tá pagando, então eu vou. Mas eu nunca parei, sentei e falei assim, não, agora eu sou o garoto de programa, é isso que eu vou fazer. Vou ficar aqui do lado do telefone. Exatamente, não, em nenhum momento. Mas é isso. Mas é porque pra mim é uma coisa que não é uma questão, não tem problema nenhum eu fazer ou não fazer. E se surgir uma oportunidade, eu vou fazer. Pois é, e esse era um mote também, assim, porque desde o começo, quando eu achei o vídeo da entrevista, que você, inclusive aqui no YouTube tem outras entrevistas do João, essa em particular, você falou eu esqueci o nome do rapaz, pro Juan, foi a entrevista, o vídeo que eu vi, e eu falei, cara, o cara tem uma história interessante. Porque de cara eu pensei assim, sexo não é tabu, eu acho que é o mote dessa conversa. Né? Pra você, sexo não é um tabu. Sim. Essa sua relação, essa sua exposição, de alguma forma mudou a sua forma de pensar? Claro que você já pensava de uma forma mais livre, né, do que muita gente, a maioria, pensa. Mas de alguma forma mudou a sua forma de lidar com você mesmo, com a persona que você criou, com o Sá João? Enfim, isso teve algum impacto aí na sua subjetividade? Teve um impacto imenso, na verdade, porque uma coisa é você ficar lendo o textinho acadêmico lindo que fica tratando sobre aquilo, outra coisa é você pôr aquilo em prática. Os efeitos que isso
que essas duas experiências diferentes têm em você são completamente diferentes. Então, eu tinha uma cabeça que para mim era uma cabeça aberta e que eu achava que era uma cabeça aberta e eu queria expor isso, essas ideias abertas que eu tinha na minha cabeça, após lidar com a teoria. Quando eu pus em prática, eu vi que minha cabeça não era tão aberta assim. Na verdade, tinha muito mais para abrir do que... Você se descobriu caretinha, então. É, mais ou menos. É porque assim, sempre tem mais coisa para você aprender, para você entender, para você... Não chega uma hora que você fala, tipo, sim, sabe, cheguei no limite. Então, por exemplo, uma coisa muito interessante que aconteceu de tipo mudar a minha cabeça é quando eu estudava isso, enfim, também dentro de questão de militância LGBT e tudo mais, que, né, de época de faculdade e tal. Quando a gente idealizou a festa do TV Bar, por exemplo, eu pensava, eu não quero que seja uma festa que as pessoas venham aqui só para fazer sexo ou para ficar pelados, eu não sei o que, não. Eu quero que as performances que a gente faça tenham, sabe, um discurso que tenha um apuro estético e técnico, não sei o que, não. E eu não quero atrair um público que seja, por exemplo, caras que são enrustidos ou que fazem isso escondido, porque eu não quero que seja uma coisa que seja escondida e tudo mais e tal. E eu queria meio que segregar essa parcela do público. Você queria sair do gueto e fazer arte. E aí, mas não só não é no gueto necessariamente, porque era justamente era o contrário. Não, eu digo assim, sair dessa ideia do gueto, assim, da galera enrustida que vai pra olhar, você queria quebrar esse muro. Porque eu queria justamente quebrar isso, eu queria que as pessoas não precisassem fazer isso. Então eu queria fazer uma festa que fosse um lugar onde não acontecesse isso. Só que, naturalmente, você não controla o público que frequenta a festa que você produz. Então, obviamente, uma festa em que você pode ficar nu ou fazer sexo e tem show de sexo ao vivo, obviamente que esse público é atraído com muito mais intensidade do que qualquer outro. Na verdade, a gente gosta muito da festa porque ela tem todo tipo de público. Tem gente nova, gente mais velha, gente da Zona Sul, gente do centro, gente da Baixada, tem gordo, magro, alto, baixo, todo tipo de pessoa vai lá e a gente acha isso muito legal. Mas tem uma parcela considerável que é esse público, justamente, que é o cara que é pai de família, que é o cara que é um trabalhador em algum emprego, sabe, tipo o cara, sei lá, segurança, policial, engenheiro e coisa e tal, então ele é enrustido. Só que aí, a questão é que com o tempo a gente percebeu que, o que eu percebi pelo menos é que essas pessoas, elas estão sofrendo por todas as questões ligadas à homofobia, machismo e tudo mais que existe na sociedade, da mesma forma que as outras pessoas que são abertamente gays e tudo mais. Se expressa de forma diferente, mas tá ali, elas estão sofrendo por aquilo, elas são daquele jeito por causa desse aspecto da nossa sociedade. Então é uma coisa que a gente percebeu que é isso, a gente está oferecendo para essas pessoas um espaço e uma oportunidade para elas expressarem a sexualidade delas que elas não têm no dia a dia delas. E isso é algo positivo, isso não é algo negativo. E aí foi aí que você precisou rever um conceito. Exatamente, anterior, eu mudei completamente a minha visão em relação a esse grupo de pessoas e a todo o trabalho que eu estava fazendo. Entendeu? Para que eu estava fazendo aquilo? Qual era o propósito daquilo? Mudou completamente depois que eu botei em prática. E do ponto de vista da vida pessoal? A gente falou de tabu, de sexualidade, de como o sexo, na verdade, mais que a sexualidade é um tabu. Isso também bateu para você, assim, porque você está lá, tem os vídeos estão online, as pessoas podem assistir e ficou mais fácil ou mais difícil se relacionar, por exemplo? Eu não sei, eu acho que assim, muda a forma como você vai se relacionar, mas eu não acho que necessariamente fica mais fácil ou difícil. Porque assim, vai ter a pessoa que pode estar interessada em você, mas aí por um conservadorismo não vai querer se relacionar com você, ter um relacionamento porque você fez pornô, mas vai ter outra pessoa que se tivesse um contato com você apenas social, não se interessaria tanto, mas pelo fato de saber que você faz pornô, ele vai falar, nossa, mas... E aí vai despertar o interesse na pessoa. Então, na verdade, eu acho que só muda, não ficou mais fácil ou difícil, não. Em relação a mim, assim, interiormente, a minha relação com o sexo, eu, na verdade, já tinha uma relação muito... eu já me interessava muito por me descobrir e por me explorar o meu corpo e a minha cabeça em relação ao sexo há muito tempo. Não é à toa que eu me interessei em fazer a matéria sobre pornografia, porque já tinha um interesse dentro. Então, na verdade, assim, hoje eu sou uma pessoa que me sinto assim mais avançado e mais, né, que tem uma cabeça mais, uma ideia mais complexa e mais bem definida do que é o meu interesse pelo sexo e a minha sexualidade, sim. Mas porque é um processo
que já estava acontecendo e com o tempo isso estava acontecendo. Não foi necessariamente o fato de eu estar fazendo pornografia que despertou isso, não. Já estava rolando. Pra gente encerrar esse papo, João, e sonho? Sonho de futuro, assim? O que você quer pra você, assim? Cara, sonho pra mim é conseguir, através da forma de expressão que eu escolhi trabalhar, mudar o mundo. É isso. Pouca coisa. Só isso. Boa sorte, querido. Obrigado por esse papo, foi ótimo. Se você também curtiu, já sabe, se inscreve no canal, acione o sininho, deixa comentário aqui sugerindo outros nomes que você quer ver aqui no Chega Junto para outras conversas tão interessantes quanto essa, tá certo? Até a próxima.